Outro olhar. A apresentação: Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. E o agro, como vai, meus amigos? Volta e meia nós paramos aqui para falar sobre isso. No meio de tanto turbilhão, como está o agro atravessando esse momento? Preços, créditos, juros altos, dívida, custo de produção, mercado internacional mais competitivo, também oportunidades novas, acordo com o Mercosul e o Rio Grande do Sul, depois de safras aí marcadas por eventos climáticos extremos, pressão sobre as margens. O agro, nós falamos aqui porque ele segue sendo a espinha dorsal da economia brasileira, gaúcha, responsável por parcela expressiva do PIB, por grande parte do superávit da balança comercial, mas vive também um ciclo de maior risco, endividamento, alguma incerteza regulatória. Então, para falar desse momento nacional, sobre a realidade gaúcha e brasileira, sobre a representação institucional do setor também, que é muito importante, ou seja, política, nós vamos recolher o outro olhar de Gedeão Pereira, ex-presidente da Farsul, atual vice-presidente da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, e diretor voltado às relações internacionais e articulação política do setor, uma das principais vozes do agro gaúcho brasileiro, com vasta experiência na defesa de segurança jurídica, crédito rural, competitividade e a questão da inserção internacional do produtor. Bom dia, doutor Gedeão, tudo bom com o senhor? Amigo Kleber Benvenu, um bom dia no teu programa Outro Olhar. É uma honra muito grande, é um prazer muito grande que pela primeira vez eu venho ao teu programa. Conseguimos nos encontrar aqui. Exatamente. E para falar do carro-chefe da economia brasileira. Que parece que o senhor entende um pouco. A gente nunca entende tanto assim, não é? As coisas não funcionam assim, mas pelo menos estamos trabalhando, que eu sou produtor rural, sou agricultor, sou pecuarista, isso muito me honra, e uma honra maior ainda, Kleber, é entender a grandiosidade e o que significa o agronegócio para o país continental, o Brasil. Esta é uma realidade. Porque, na realidade, nós somos, de certa maneira, eu me sinto assim, um frustrado. Por que frustrado? Porque eu acho que o meu país tinha que ser um dos primeiros países do mundo. Nós caímos para 11º e podia ser no ranking dos países de maior economia do mundo, quando nós éramos para estar disputando o primeiro lugar. É exemplo do que está acontecendo nos Estados Unidos, que sempre foi, aliás, não sempre foi, não, de longa data, a China chegando, e acho que o Brasil tinha que estar nessa história também, porque um país continental, com o clima que tem, com as pessoas que tem, nós teríamos que estar muito melhor. Mas, de qualquer maneira, se eu tenho uma frustração, porque o Brasil não é primeiro mundo, vamos dizer assim, é um país ascendente, mas também tem uma honra e tem um orgulho muito grande porque o agro é. Porque é o único setor da economia brasileira que realmente chegou com desempenho de um tamanho dos maiores do mundo. E ainda temos a pretensão, se nada nos atrapalhar, evidentemente que é um caminho muito longo ainda e muito árduo, mas nós deveremos, além de sermos já hoje o maior exportador líquido de alimentos do mundo, é provável que entre 2035 e 2040 nós seremos a maior agricultura do mundo. Pelo desempenho, pela eficiência e pela qualidade do agricultor brasileiro, que tem sabido explorar e ainda com algo absolutamente inovador no planeta Terra, por uma característica muito simples. Até o fim do século passado, porque o Brasil começou a ser grande a partir de 97, olha que uma história astronômica de eficiência, não tem nenhum parâmetro no mundo de tanta eficiência em tão pouco tempo. No agro. Estou falando O que foi o start ali? Em que o Brasil despertou porque ele fez algo absolutamente inovador, porque até então o mundo se alimentava da agricultura de clima temperado. Certo. Hemisfério Norte, Estados Unidos e Europa. Hemisfério Sul, tu tinha Argentina, um pouquinho Uruguai ali, que é clima temperado, Austrália e Nova Zelândia. Deu. Agricultura tropical no mundo não existia. O Brasil não existia. Naquela época, e eu estou falando até 97, o que existia no Brasil era o estado do Rio Grande do Sul, o estado de São Paulo,
Sim, o Centro-Oeste, coisa ali tinha muito. Não, e Triângulo Mineiro. Não existia Centro-Oeste. Não existia o Centro-Oeste. Então, eis que de repente, e é muito linkado ao nosso povo gaúcho, que é o povo gaúcho. Subiu, né? Subiu. Da metade norte do Rio Grande do Sul, nem é da metade sul. Sim. Né? Que subiram pelo Brasil, conquistaram o Brasil, junto com a Embrapa, com recursos, evidentemente, para fazer isso, se aventuraram e conquistaram o Brasil. E hoje o Brasil é um player internacional de um poder que ainda não está sabendo usá-lo, porque alimentação é sinônimo de paz, na realidade. E o Brasil hoje é o grande produtor agrícola do mundo. E vou te dizer mais, que as pessoas não falam, mas bastante responsável pela explosão da China. E vou te explicar por quê. Eu tenho vivenciado esse processo pela área internacional, embora ninguém comente, a China por um longo período cresceu 10% ao ano, né? Agora está com 4 pontos alguma coisa, que ainda é fenomenal, né? Bastante. Ainda é fenomenal. Mas a China, ao crescer 10% ao ano, significa que ela levava uma Argentina por ano para sair da subsistência e da pobreza do interior, porque morreu de fome no tempo de Mao Tse-tung. Morreram muitos milhões de chineses de fome. Então, gente que saía da subsistência e vai para a cidade, para trabalhar em serviços, para trabalhar na indústria, no comércio. Bom, quando tu tira uma pessoa e leva para a cidade, evidentemente que tu leva ele com algum salário. Onde é que ele vai se alimentar? Onde é que ele vai buscar alimento? Na gôndola do supermercado. Mas quem é que abastece a gôndola do supermercado? Então, evidentemente, aí é que o Brasil entrou. Porque aí quando o Brasil também cresceu nesse período, e tu vê que há uma correspondência do crescimento chinês com o crescimento da agricultura brasileira, olha que nós crescemos no ano passado 11,7%. A tese que nós alimentamos a China. 11,7%. Nós alimentamos a China e garantimos o crescimento da China. Veja bem, isso ficou muito evidente que há 2 anos atrás, e nós temos o COSBAN. O COSBAN é a Aliança Brasil-China, que é dirigido aqui no Brasil pelo vice-presidente Alckmin. Nós tivemos uma reunião em Brasília, na CNA, foi fim do ano retrasado, se eu não me equivoco, porque o tempo passa muito ligeiro, nós estamos em 26, foi em 24, que comemoramos os 50 anos da relação Brasil-China, e onde dentro da CNA tinha mais chinês do que brasileiro. Interessante. Veja bem, eu tive a oportunidade, Kleber, numa das missões do governo passado, que eu tenho muita ligação com a ex-ministra Tereza Cristina, hoje uma grande senadora e sempre voltada pelo agro. Talvez candidata a vice-presidente. Possivelmente, não sabemos ainda, né? Mas eu tive uma oportunidade ímpar na minha vida, numa dessas missões que eu fui representando sempre a CNA, que eu fui à China, no tempo do presidente Bolsonaro, que ele era ministro da Agricultura, o Onix Lorenzão era Casa Civil, o Osmar Terra, estavam todos lá. Nós fomos convidados para um jantar com Xi Jinping no Palácio Presidencial, em Pequim. E me chamou a atenção que a comitiva brasileira, que ia lá o presidente na frente, nós íamos os empresários, onde vários empresários brasileiros, numa comitiva atrás, e as ruas bloqueadas para a comitiva brasileira chegar no Palácio Presidencial, na Praça Vermelha, se eu não me engano. Na Praça Vermelha. E me chamou a atenção que no trajeto era a bandeira Brasil e China. Cruzada. Aí quando eu cheguei lá, digo, bom, a China estendeu um tapete vermelho ao Brasil. E eu me recordo que eu fiz uma pergunta, não foi o Xi Jinping, obviamente, né? Embora tivesse tido a 10 metros do cara lá dentro da... né? Evidentemente, esse tapete vermelho é para o presidente Bolsonaro ou para a agricultura brasileira? Ficou evidente e continua sendo muito importante a agricultura brasileira para a China, tanto é que hoje a China continua sendo o maior cliente do Brasil. O senhor contou ali esse impulso em 97, mas o que despertou? Qual foi o engate ali que começou? É muito difícil para nós agricultores, produtores rurais, explicar como é que isto aconteceu. Às vezes são movimentos espontâneos. É espontâneo. Este é o tema. Porque foi um e foi outro. Vamos ver assim, ó. Primeiro, um agricultor que estava apertado no estado do Rio Grande do Sul por falta de espaço. Pegou e foi tentar lá. Aí a turma saiu daqui, foi fazendo pit stop em Santa Catarina, alguns no Paraná, entraram pelo Mato Grosso do Sul, foram mais ainda. Que hoje é o maior estado brasileiro em termos de produção agrícola, disparado longe do segundo. O Rio Grande do Sul já foi primeiro. Nós vemos perdendo posições, e é evidente que sim.
esse pessoal chegou lá. Eu conheci o Brasil Central nos anos 80, porque eu também andava nessa onda, eu fui nessa onda para ver. Dando uma olhada. Dar uma olhada e terminei não me situando lá. Fiquei no meu rincão aqui em Bagé, no nosso estado do Rio Grande do Sul. Então esse pessoal chegou lá. Vejam bem, naqueles anos 80, o que eles faziam? 2 tratores, correntão, derrubavam o cerrado, enleiravam... O que tinha naquelas terras era Cerrado. ou seja, nada. Pessoal, o que tu vê assim dentro da cidade de Brasília, que Brasília é um parque, né? Tipo aquilo ali. É aquilo ali. Mais sujo, evidentemente. Brasília está bem cuidado, um parque. Mas o chão Mas é aquilo ali. Para que tenha ideia, porque o brasileiro não conhece o Brasil. Pode conhecer o Brasil das capitais no litoral, mas o Brasil do interior não conhece. Profundo, É profundo, né? Então, o pessoal derrubava o cerrado, enleirava, tocava fogo. O Brasil estava incendiando. Enleirar é juntar aquela madeira em fileiras, vamos dizer assim, né? Aí ela secava, o cara tocava fogo. Naquela época, hoje inimaginável nos dias de hoje, pelas questões ambientais, inimaginável. Mas naquela época, se tu levantava voo num aviãozinho, que eu tive a oportunidade, naquele Brasil Central, era só fumaça. E de noite parecia cidade, porque ter tanto fogo. Entendi. E o que o pessoal fazia? Começaram a plantar arroz do sequeiro. Não o nosso arroz. Sim, aqueles... Porque nós falava em soja. A soja ainda estava centrada aqui no estado do Rio Grande do Sul, nessa região de Passo Fundo, Erechim, Carazinho, Não Me Toque, onde está a nossa Expo Direto com o Trijal, que começa a semana que vem. Isso aí. Evidentemente, com uma das grandes feiras brasileiras, porque coisa feita aqui pelo nosso povo gaúcho. Depois foi que a soja foi chegando. E aí o pessoal foi descobrindo, com tecnologia da Embrapa, de como dominar. Porque eu vejo o ditado que existia no Brasil Central: cerrado, nem herdado nem dado. Porque os caras tinham que não prestava para nada. Inclusive os dirigentes do país naquela época não acreditavam naquilo ali. De repente, com a gauchada, com tecnologia da Embrapa, utilização massiva de calcário, foram transformando o cerrado e transformaram nas terras mais produtivas do mundo, são as terras mais eficientes. Por quê? Por uma razão. Uma história muito bonita e rápida. É bonita e rápida, porque veja bem, o que o cerrado consegue fazer que o Rio Grande não consegue. Nós aqui somos clima temperado. Eu tenho uma certa inveja do Brasil, vamos dizer assim, e dessa gauchada que está lá, porque o cara chega, planta soja, olha as médias deles. Entre 60 e 70 sacos. E mais previsível também, né, Gedeon? Não, altamente previsível. Veja bem, porque chove. Diferente do Rio Grande, nós estamos numa... chove data marcada. Lastimavelmente, nós estamos numa transição de clima, entre o clima tropical e o clima temperado. Então, nós temos um clima altamente flexível e quase que imprevisível. Vem El Niño, vem Laninha, chove, não chove. É a crise que nós estamos sofrendo no dia. No Rio Grande do Sul. É a crise que nós estamos sofrendo. O Brasil Central é imprevisível. Começa a chover em maio e termina de chover... para de chover em maio e começa a chover de novo em setembro, outubro. Então, em setembro, outubro, a maio o cara planta soja, com sucesso, colhe bem, tira a soja, bota milho. E a transformação, e ainda algodão. Aí ele faz a opção. Né? O algodão é uma lavoura caríssima. Algodão também, né? O Brasil é um dos grandes exportadores mundiais de algodão hoje. Veja bem, uma fibra de altíssima qualidade. Investimentos fantásticos. O senhor sabe que sou de casca. Para ter uma ideia. Tem uns casquenses que subiram nessa época aí também para plantar algodão. Hoje estão para o nosso ouvinte, para casca de aviãozinho lá. Para o nosso ouvinte ter uma ideia, uma colheitadeira de algodão custa $1,5 milhão de dólares. Aí, uma colheitadeira de algodão. Tu chegar no Brasil total, tá cheio de colheitadeira de algodão. Né? Do tamanho da agricultura e o poder da agricultura que essa gauchada fez no Brasil. Né? Então, se ele fazia outra coisa, começou a se plantar milho ali atrás. Aí o milho descambou de preço, não tinha sustentação econômica do mercado. Aí começaram a ver os investimentos em etanol. Hoje tem 18 fábricas de etanol no Brasil, de milho, todo no Brasil Central. Aqui nós temos a BH, que não é de etanol, é de soja e é biodiesel. Agora as cooperativas vão fazer outro grande investimento ali em Cruz Alta, biodiesel. Estamos falando em etanol de milho, de trigo, que também a BH está fazendo investimento grande, e ainda também o Bonotto lá naquela região de Santiago. Então, o Rio Grande também começou a se mexer nisso aí. Porque o futuro da agricultura
tanto da soja quanto do milho, e já se fala que o Brasil vai produzir mais milho que soja nos próximos 10 anos, eu não sei se é verdade, né? Mas está baseado grandemente em energia limpa. Qual é o outro país do mundo que consegue fazer energia limpa a partir da agricultura? Veja bem, nessa Com quantidade. alguma implicação no preço do alimento, talvez? Não, Não? porque pelo contrário, ele dá sustentação ao agricultor. Então ele segura o preço do milho, como é o que está segurando, porque o Brasil hoje em soja está... O que é a soja? 170, 180 milhões de toneladas está colhendo. O que acontece? 110 milhões, 112 de toneladas, mercado internacional. Grão. Grão in natura vai direto. Vai. Basicamente China. Perfeito. Navio. A grande maioria. Navio, China, Porto e Rio Grande, Paranaguá, Santos, Miritituba, Arco Norte, lá em cima, Santarém, que estava o rolo dos índios lá com a Cargill agora, que é um desastre, isso aí de passagem. Mas, e 60 bilhões de toneladas é esmagamento, biodiesel. Ah, já vai para o biodiesel. E aí o que sobra? O farelo de soja. O que é o farelo de soja? Comida para porco, para frango, para bovino. O milho, etanol de milho. Aí dizer, vai concorrer com o estômago humano? Não, pelo contrário. Qual é o resíduo do etanol a partir do milho? DDGS. O que é o DDGS? Distilled Drier Grain. É o produto que sobra com altíssima proteína, chega a 43 de proteína no milho e vai para a ração. E hoje o Brasil está confinando mais de 5 milhões de bovinos graças ao DDGS. E também serve para frango e serve para suíno. Ou seja, é um ganha-ganha e energia limpa. Tu produz etanol, que é energia limpa, diferente do petróleo, evidentemente, renovável, e ainda tu tem como subproduto um grande produto para produzir proteína, que é a base da alimentação humana. E hoje a proteína está mais em moda do que antes, e principalmente para as camadas mais abastadas da população, por causa do uso intensivo de Mounjaro e de... A proteína está com tudo, incrível. E do Ozempic, né? Porque as pessoas que fazem o tratamento, eles têm que se alimentar com muita proteína. E a pecuária nesse contexto todo, o senhor que é também... Por isso mesmo, e a pecuária vai muito bem. Aliás, neste momento, o Brasil é um sucesso, mas tem problemas. Tem graves problemas. Tá? E eu diria assim, bons problemas. Resolvíveis. Quais são os bons problemas? Que nós estamos com baixo investimento público, lastimável, o país não está bem administrado, é lastimável isso aí, que teríamos que estar investindo muito fortemente em infraestrutura com a consequente logística. Quase não está acontecendo nada, né? E que se o público não tem recurso, o privado teria que fazer em via das privatizações. Porque tudo que é estatal, tá aí os Correios como exemplo, né? Aí que vai custar para o povo brasileiro essa história aí. Então nós temos que privatizar e diminuir o tamanho do Estado. Eu sempre fui muito privatista, porque o privado tem dono, e se tem dono tem que ter resultado. E se tem resultado, o resultado termina se distribuindo na economia nacional. O público não, o público dá prejuízo, insiste no prejuízo, e quem paga a conta somos nós via carga tributária que tem que aumentar. E se aumenta a carga tributária, diminui o investimento. Então, na realidade, nós tínhamos que privatizar. Nós temos aqui no estado, por exemplo, a 386, que vai em direção a Passo Fundo, na Metódica, é privada. Olha a velocidade que está sendo feita esta duplicação. Cada vez que eu passo aí eu me assusto. A minha 290 aqui, que é a Estrada dos Argentinos, do turismo argentino, que está sendo duplicada também, vai a Passo de Caranguejo. E a duplicação Porto Alegre e Pelotas até hoje não terminaram. Quantos anos faz que está isso aí? Eu acho que a privada da 386 vai terminar primeiro que a 290 e a 116. Ou seja, o Estado não tem poder de investimento e se faz algum investimento, ele faz de uma maneira muito lenta. Então, nós temos problemas de infraestrutura, com a consequente logística. O Brasil tem que investir muito nisso aí. Nós estamos tendo um exemplo claro agora. O que está custando para o produtor rural brasileiro lá do Brasil Central? Porque lá tem o Arco Norte, que é onde estão os portos no Rio Amazonas. As hidrovias são fantásticas. Lá tem hidrovia Tapajós, Madeira, Tocantins. O que aconteceu semana passada? Os índios invadiram a Cargill, no Porto de Santarém, trancaram tudo. O governo recuou, porque eles estavam fazendo licitação para fazer dragagem nesses rios, que são hidrovias fantásticas, custo baixo, tu não emite tanto carbono, tu economiza milhares de caminhões rodando, haja rodovia para aguentar tudo isso, né? Resultado,
no Porto Emeritituba, que é outro um pouco mais abaixo, filas de 35 quilômetros de caminhão carregado de soja, porque o Brasil está colhendo soja. Olha bem, olha o desastre. É um bom problema, porque quem é que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Não sei, mas tu só faz investimento se tu tem carga para transportar. O problema da Ferrogrão, lá no norte do país também, trancado por uma questão burocrática, legal, ambiental. Caos! A falta que faz esta ferrovia, parece que esse ano ela destrava, não sabemos. Aí o governo este governo está de plantão, por causa de meia dúzia de índios, tranca as dragagens e revoga um decreto que o atual presidente da República tinha feito. Veja que absurdo, por causa de meia dúzia de índios, não é por aí o caminho. O caminho não é esse. Nós temos que desenvolver o país até pelo próprio índio, porque o índio também gosta de ter celular, gosta de ter caminhonete. O índio também gosta de ter a boa vida do branco, né? Vamos ser claros. Tem branco que gosta de botar índio na caixinha que o branco quer. Então são problemas. Então tu vê o que custa isso para o produtor. Um saco de soja posto no Porto de Rio Grande, aqui no estado do Rio Grande do Sul, vale R$131, R$132. Um saco de soja hoje, lá em Miritituba, é R$90. Por que essa diferença? O preço internacional é o mesmo para todos. Quem é que está pagando essa conta? Meu produtor rural. Está entregando a 90 pila lá, ele está perdendo aí R$41 por causa da logística. Então são problemas sérios que existem no Brasil, que têm que serem resolvidos, evidentemente, para o bem do crescimento, inclusive do próprio povo brasileiro, porque isso tem riqueza, minha gente. São bilhões e bilhões de dólares que o agro internaliza para o país. A balança comercial brasileira é positiva graças ao agronegócio. Como é que é a relação do agro com este governo? Não é boa. Não? Não é boa. Porque é o seguinte, este governo que está aí, porque governo federal, nós estamos falando. Governo, muito claro, o governo federal. Porque os partidos de esquerda, no mundo inteiro, têm problemas com o direito de propriedade, com a propriedade privada. Isso é no mundo, né? Eles são iguais em qualquer lugar do mundo. Não aceito. Não aceito. Desde que seja deles. E todos os países do mundo que praticaram o comunismo, e o maior exemplo talvez seja a própria China, que praticaram o comunismo, mas a própria União Soviética, seus povos morreram de fome. Porque se não tem iniciativa privada... Nunca deu certo. O teu negócio aqui, se fosse estatal, tu estaria investindo nele ou não? Simples assim, né? Qualquer um. Todos nós gostamos da propriedade, todos, inclusive os próprios comunistas. Porque quando é dele, ele não quer dividir com o outro. É meu, fui eu que conquistei. Seja um carro, seja um carrinho, seja um apartamento independente, tamanho, seja o que for, até um par de sapato, é meu. Aquilo nasce com o ser humano. E as pessoas são absolutamente desiguais. O comunismo sempre tentou nivelar e nivelar por baixo. Quando nivelou por baixo, as pessoas não investiram, não houve produção alimentar e as pessoas morreram de fome. Simples assim. Essa é a realidade do mundo. Bom, no Brasil não é diferente. A esquerda tem a dificuldade de lidar com a propriedade privada. Tanto é que ele sempre nos dá, para nós sempre foi um calcanhar de Aquiles, o direito de propriedade, seja a propriedade que for, e lutamos por ela incondicionalmente. O resto tudo, preço, mercado, é do jogo. É do jogo. Mais preço hoje, menos preço, eu me viro. Vem uma seca, não vem uma seca, mas a propriedade eu tenho que ter ela ali, embaixo dos meus pés, senão eu não existo. Não existo nem como pessoa humana, vamos ser claros. É um direito humano a propriedade. É um direito sagrado. É humano. Eu diria assim, que me faz investir. É o que acontece com o Brasil. Investe e tá. Então, eles sempre tiveram muita dificuldade de lidar. Evidentemente que também eles se deparam com um tema, dizem, bom, mas o setor da economia nacional mais pujante é o agro. E o agro é alicerçado em cima de quê? De propriedade. Então nós temos que lidar. Nós temos que lidar com isso aí. Então eles vêm nos... Mas é sempre um jeito de lidar esquizofrênico. Assim, não, né? Olha bem. É um vai e vem. Eles nos põem numa corrida de obstáculos. O que foi num passado bastante recente e que eles distribuíram 80 milhões de hectares de terra nesse país, que até no nosso país, que eu não gosto de dizer nesse país não, no nosso país, distribuíram 80 milhões de hectares para pessoas absolutamente inabilitadas, porque a agricultura não se faz mais com enxada há muito tempo, pessoas sem nenhum tipo de habilitação, e que tudo que eles conseguiram foi uma vaga de recurso do Tesouro Nacional. São 80 milhões de hectares que distribuíram no Brasil, reforma agrária, MST, invasões de terra. Um caos, até hoje. Isso caiu de moda, aí eles ressuscitaram o tema quilombola, que foi as reservas
em cima de áreas quilombolas, porque pretensamente quando os escravos fugiram, ótimo, os escravos fugiram, eles estão ilocalizados, mas expandir essas áreas, para quê? Que tentaram. Mais recentemente, as questões indígenas, que se no Rio Grande do Sul ainda não é grave, temos alguns problemas aqui em Mato Castilhano, aí Passo Fundo para cima, nesta região temos, mas é pequena, mas perto de alguns lugares, como Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, isto aí é quase nada perto do que acontece lá. Tanto é que voltou a discussão do marco temporal. Quando o Congresso Nacional, inclusive, já tinha o STF retrocedido. Via judiciário. E o marco temporal, minha gente, significa o seguinte: judiciário ficou em aberto de novo. Ficou em aberto. E se fica em aberto a propriedade da posse, o que a FUNAI faz? Pega um antropólogo, manda lá naquele ambiente, aí chega lá e diz, não, aqui o cacique fulano de tal respirou esse ar que ainda está por aqui. Então a terra é considerada indígena. É mais ou menos esse absurdo. Então a terra é considerada indígena. Bom, se a terra é considerada indígena, aquilo não tem limite. E se não tem limite, então nós temos que mudar a situação. Pessoal, vamos pegar o povo brasileiro e mandar para a Europa, porque nós todos viemos da Europa. Todos nós aí. Porque os povos originários eram os índios. Então o território nacional é deles. Então há um equívoco grave nisso aí. Quando a Constituição até marcou este marco temporal, que está sendo contestado no STF, e ficou em aberto. Outro problema. As questões ambientais, que nos aflige muito hoje, que está na moda, mais do que todos os outros. Hoje as duas questões, questão indígena e questão ambiental, que todos eles limitam o direito do uso de propriedade. Um te põe a propriedade em risco, se é uma invasão, se é uma questão indígena ou questão quilombola, e o outro, a questão ambiental, que te limita o uso máximo da terra. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos pelo Código Florestal atual que nós temos que ter 20% da nossa propriedade preservada para as questões ambientais, o que é excessivo porque fazem 300 anos que nós estamos aqui e está tudo antropizado. São coisas diferentes. Se tu vai no Brasil Central, tem determinados lugares lá que é 20%, outros é 35%, e se tu vai na Amazônia, é 80% que não pode tocar, que eu também não contesto. A Amazônia é algo absolutamente diferente, grandioso, é 62% do território brasileiro, é muita terra, é um gigante a Amazônia, e realmente aquilo ali nós temos que tomar muito cuidado no uso dela. Mas o Código Florestal me diz que eu posso desflorestar ou desmatar até 20% da propriedade dentro da Amazônia. O que está acontecendo com a Amazônia hoje, neste governo, com Marina da Silva, que é um desastre, vai se candidatar ao Senado para São Paulo. O estado do Acre, ela não consegue nem... mantém o estado do Acre espetacular no atraso. Rondônia está do lado espetacular, porque o estado do Acre é dela, e ela lá, dizem os acrianos que nem para vereadora não se elege. Com as ONGs, trancando o desenvolvimento da agricultura brasileira, qual é o resultado da Amazônia? E lá tem 30 milhões de brasileiros vivendo. O Aldo Rebelo tem denunciado. Aldo Rebelo, um grande brasileiro, um cara que era do Partido Comunista. Um homem nacionalista, conhece o Brasil, ele esteve conosco aqui, quando eu estava presidindo a Federação da Agricultura, trouxemos ele aqui para ouvi-lo, e o Aldo Rebelo coloca com muita qualidade. Quem domina o cenário... Muita crítica ao próprio papel da Marina, das ONGs muita crítica, porque o que acontece? Eles não trazem solução, eles só trazem o problema, tranco. Aí está o PCC, tráfico de drogas, garimpo ilegal, desmatamento ilegal, tudo patrocinado por esse tipo de situação, porque é um povo pobre que está vivendo lá dentro, que nós temos que ter solução. Doutor Gedeão, está quase terminando já, iria o dobro. Eu queria lhe ver uma palavra sobre o Rio Grande do Sul, o que está te parecendo? Bom, o Rio Grande do Sul, lastimavelmente, nós estamos com grande dificuldade. A agricultura gaúcha, que é o modelo da agricultura nacional, está com grande... As piores médias hoje da agricultura brasileira estão no estado do Rio Grande do Sul. Porque... Quanto o oeste da Bahia, veja bem, que nem existia, colhe 66 sacos. O Mato Grosso, entre 60 e 66, são os recordistas. O Rio Grande do Sul, nós estamos com a média abaixo de 40. 30 sacos, 35 sacos. Ou seja, a agricultura gaúcha está com muito problema. Endividamento muito elevado, muito grande, dificuldade dos produtores de estabelecerem, e já estamos novamente com uma situação de falta de chuva, justamente por esta condição climática do Rio Grande do Sul. Tem solução? Tem, mas tem que ter investimento. Nós temos solução e temos batido muito na Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, que é o tema irrigação, mas temos coisas também a mais a fazer. Não é só irrigação, nós temos que olhar o solo para dentro, não é o solo para cima, a irrigação em cima. A fertilidade do solo.
não só fertilidade, como permeabilidade, oxigenação do solo. Entendi. Nós temos que melhorar o pH do solo, usar mais calcário em profundidade, que aí tu torna a planta mais resiliente. Eu tenho experiência na minha casa de fazer subsolagem, tocar calcário a 30, 40 centímetros para baixo, e esta soja é diferente da outra. Ela me aguenta 20 dias, 30 dias sem chuva, a outra não. Essa que está nesse... Então, nós temos que melhorar o pH do solo, porque aí a raiz... Eu vi na minha casa, que são solos relativamente rasos, sojas com 43 centímetros de profundidade de raiz. Quando, na realidade, quando tu não tem esse tipo de situação, eu até vou dizer, né? A raiz faz um L. Entendi. Não dá bom. Não dá bom. E se faz o L, ela não vai buscar umidade lá embaixo. Então, temos soluções tecnológicas patrocinadas, inclusive pela nossa Embrapa, que está nos mostrando o caminho, mas tudo é investimento. E o produtor rural nosso está com muita dificuldade, ele está tentando sobreviver, e uma parcela muito grande de produtores tentando sobreviver neste cenário, mas de qualquer maneira temos solução. Mas está custando caro para o povo do Rio Grande, não é para o agricultor. Ah, claro. Porque são bilhões de reais que deixam de circular na economia gaúcha. O governador Eduardo Leite sabe muito bem, tem sido parceiro, né? Nessas questões, provavelmente nas questões ambientais, em que nos limitaram muito, não nos deixavam fazer as coisas. Quando nós tínhamos dinheiro, o meio ambiente não nos deixava fazer. Agora que nós não temos dinheiro, as coisas estão flexibilizadas, mas a resultante é zero. Eu entrevistei aqui o Antônio da Luz, né, economista de vocês, ele me falou ainda do grau de restrição da legislação gaúcha para as irrigações, para a reserva de água, o quanto ainda se poderia evoluir. Porque, veja bem, houve um mau entendimento dos vizinhos de vocês aqui por um longo período, que é o Ministério Público Estadual. Não entendia esse procedimento, até que as secas começaram a castigar. E nós sempre discutindo com o pessoal do Ministério Público. Nós temos que flexibilizar as leis ambientais. Não é passar e destruir as leis ambientais, porque são leis federais. Mas nós temos que flexibilizar, porque se o Estado do Rio Grande do Sul não armazenar água, e é fácil, porque o Estado do Rio Grande do Sul... Kleber, qual é a tua altura? 1,76. 1,76. Bom, qualquer de nós dois... Qualquer dos que estão nessa sala morreriam afogados se não tivesse escoamento d'água. Então não é falta de chuva, porque chove no estado deu 1,60 m a 2 metros, ou seja, 1.600 milímetros a 2.000 milímetros por ano, dependendo da região. Então, se não houvesse escoamento, nós todos morreríamos afogados. Olha o que aconteceu em maio do ano retrasado, né? Mas não vamos falar nisso porque isso é exceção da regra. Vamos falar na regra. Chove no estado do Rio Grande do Sul. Qual é o problema? Nós cometemos o crime, diferentemente, por exemplo, vamos falar, Jerusalém, Emirados Árabes, Israel, todo. Arábia Saudita, que eles dessalinizam água com um gasto energético fantástico para poder ter água doce. Nós aqui fizemos ao contrário, nós cometemos o crime de salgar a água, porque a água corre para o mar. Então, vamos ser claros, se a água corre para o oceano, ela vai salgar. O que custa fazer investimentos em reservação de água? Aí vem as questões ambientais. Porque entra a antropização, porque não pode, porque o nativo não pode ficar, porque coisas absurdas dentro da legislação que poderiam ser flexibilizadas. Avançamos muito no governo do Eduardo Leite, e palmas a ele, com a Marjorie Kaufmann na Secretaria do Meio Ambiente, que é uma secretaria de grande importância para o produtor rural, e conseguimos flexibilizar. Já, por exemplo, pivô central, antes tinha que ter um licenciamento ambiental. Por quê? Eu não preciso de licenciamento ambiental para comprar um trator ou uma colheitadeira. Um pivô central é uma máquina. Tinha que ter. Isso não tem mais. Tu não conseguia reservar água. Agora nós temos liberdade de reservar com um espelho d'água de até 25 hectares. Já o licenciamento passou do estadual para o municipal. Já foi um avanço. Então já houve uma facilitação para que o produtor... Só que agora o produtor está descapitalizado. Sim. E com essa taxa de juro, que fica todo mundo condenando, e juro não é causa, é consequência de uma má administração do país, que
para não ter inflação, senão nós estaríamos pagando na gôndola. A gente já viu esse filme. Exatamente. Está lá a taxa de juros de 15%. Então o Brasil hoje passou a ser um país de rentista, porque não tem nenhum negócio do mundo que dê mais do que 15%. Banqueiros se dando bem. Nem eles estão se dando bem. Sim, porque quando eles contestam isso... Não é bom para eles também, não. O Antônio da Luz é muito claro nisso aí. O Fernando também não é bom. Nem para o sistema, porque a inadimplência vai para as nuvens. Sim, olha a economia começa a esgotar, né? O agronegócio hoje, é claro, ele está demonstrando aquilo que é crédito livre, recurso livre, a inadimplência está em 12%. Quando é recurso controlado, que tem subsídio no juro, a inadimplência está em 3%. Tá aí. A economia tem que andar bem, é isso. Então o juro alto não é bom para ninguém. Nem para o banqueiro e nem para o tomador, muito pior para o tomador de crédito, porque aí o cara termina quebrando. Doutor Gedeão Pereira, foi excelente. Uma aula. Muito obrigado, meu amigo. E sucesso aí agora na jornada. Ela continua cuidando da propriedade lá em Bagé? Sim, não. Bota o olho lá? Meu amigo, a propriedade em Bagé, desde que eu saí para a Farsul, eu passei para o meu filho, faço sucessão. Aí melhorou, então. Melhorou, sem dúvida nenhuma. Por que eu saí da Farsul? Eu tive 2 anos, eu podia estar na Farsul ainda. Vamos ser claro. Eu mudei o estatuto. É a única coisa que eu digo na Farsul, que fui eu que fiz, porque sempre eu não gosto do eu sou o nós. Né? Porque é um conjunto. A Farsul sempre foi administrada por um conjunto de pessoas. A Farsul é uma resultante de uma série de grandes cabeças que tem lá dentro. Essa é a Farsul. Mas aí temos que limitar, porque o presidente Esperoto foi um grande presidente, ficou 21 anos, é demais. E vou dizer, e com meu apoio sempre. Claro. Eu fui vice-presidente do presidente Esperoto durante 4 mandatos. Eu tive 12 anos de vice-presidente. E na presidência o senhor ficou quantos? Eu fiquei 2 mandatos de 4 anos que eu mudei. Quando mudei o estatuto e trouxe uma assembleia para mudar, embora parte da assembleia não quisesse, o pessoal, a vida vai para frente. Quem inova é a juventude. Nós precisamos de jovens, porque eles têm mais chips na cabeça do que nós. Já nascem com essas coisas na mão, né? Computador e tal. É outra coisa, é outra visão de mundo. E a vida vai para frente, ela não vai para trás. Então, quando nós fazemos alguma coisa limitada, evidentemente nós temos que escolher muito bem o nosso sucessor, que é o caso do Domingos agora, que é um grande produtor, um grande empreendedor, um grande empresário, e já está cheio de novidades, porque a vida vai para frente. Quer dizer, eu não tive tempo de me acomodar no mandato. Coisa boa. Saí, passei para um bom sucessor, que eu tenho muita expectativa, e o Domingos está dando certo, porque ele é um grande empreendedor, ele foi um excelente secretário de Agricultura, embora tivesse tido só um ano, mas ele está lá, boa marca. Deixou uma boa marca, está muito bem colocado, e evidentemente eu não tinha essa expectativa, eu fui convidado para ser o primeiro vice-presidente, que muito me honra também, porque é um cargo pesado, porque aí é Brasil, é a maior entidade do agro. E é junto com as confederações, né? São lá CNA, CNI, CNC, CNT, os grandes representações classistas estão evidentemente em Brasília. Então, eu também fui um dia sucessor do meu pai, fiz muita inovação. Aí quando eu vim para a Farsul, eu passei para o meu filho, que já era agrônomo, que implantou a agricultura, porque eu era só pecuarista e arrozeiro, só que ele trouxe a agricultura junto a ele, quer dizer, mudou o cenário. É outro empreendimento hoje, sem dúvida nenhuma, né? Então, e continuo eu dando pitacos hoje. Eu sou... Coisa boa, né? Livre pitaqueiro. Eu sou um livre pitaqueiro do negócio. Deve gostar dessa. Agora, vou dizer o seguinte: toda semana eu estou na fazenda. Todo fim de semana, que é o que me sobra, hoje eu estou saindo aqui de Porto Alegre, chego lá, vou para a fazenda, passo o fim de semana. Quando chega terça-feira que vem, vou para Brasília de novo, mas todo fim de semana, porque eu vivo aquilo ali, constantemente. O que é bom? O que é bom disso aí? Porque se tu está vivendo, tu está sentindo o drama no teu bolso. A parte mais sensível do homem é o bolso. Então tu tá convivendo com os teus pares para ver as dificuldades, o que é bom, o que é ruim, o que tem que ser feito, quais são as tecnologias, o que tem que, enfim, para nós podermos nos sustentar neste cenário. Então eu não perco jamais, eu não paro jamais de embarrar a minha bota. Tua bota lá. Continua sendo. Não mudou. Isso não mudou. Obrigado, doutor Gedeão. Que bom lhe ouvir. Muito obrigado, meu amigo. Para o Brasil, para nós. Obrigado pela oportunidade, belíssima oportunidade. Isso aí. De estar aqui, conhecer o teu belíssimo negócio. Obrigado. Uma bela
ambiente, que está com a vista para Guaíba ímpar. Bonita, né? Ímpar. É verdade. Né? Já Porto Alegre está muito mais bonita, graças a Deus também, né? A gente demorou 30 anos para fazer aquela orla ali. Aqui, Kleber, Porto Alegre é uma cidade linda e muito bem cuidada. Porto Alegre é uma cidade de primeiro mundo. Eu sou muito fã de Porto Alegre. Eu também sou. E elogio o prefeito, viu? Também vai bem, vai bem. Vai bem. Acho. Vamos elogiar o Melo. O Melo. Tá? O Tião. Eu gosto muito de Porto Alegre, acho uma cidade maravilhosa, limpa, bem cuidada. É uma cidade que, das boas cidades do Brasil, a nossa Porto Alegre, infelizmente. Claro, passamos aquele momento muito difícil da Cheia, que foi mas até aquilo nos fez melhor, né? A gente aprende. Evidentemente que da crise, das crises é que se extrai os ensinamentos. Das dores, né? Exatamente. Tá bom, meu amigo? Queridos, e quem nos acompanha pela Rádio Bandeirantes, eu a convido para ver a íntegra do programa nas redes sociais. E nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana. Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu.